Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso de Florais de Bach. Nessa primeira aula estaremos iniciando sobre a história de Eduard Bach, o criador dos Florais de Bach, e como ele desenvolveu a sua técnica e a sua nova ciência. Vamos lá. Para começar, utilizamos aqui uma frase do próprio Bach para definir um pouquinho o que é a ciência, o que é a técnica de Bach. As flores são o amor que a natureza nos doa. Através de suas essências, elas podem tocar o homem pelo amor e fazê-los florescer em seu coração. Eduard Bach. Eduard Bach nasceu em 24 de setembro de 1986 em Mosselin, na Inglaterra, sempre muito frágil em sua saúde, mas muito dedicado em seus estudos e preocupado com o bem-estar das pessoas. E mesmo com toda a sua fragilidade, ele sempre teve ali, já meio que focado nele, iluminado nele, pode até se dizer assim, aquele cuidado não só pela sua saúde, mas na saúde das outras pessoas. Por causa disso, em 1914, ele forma-se médico, então, virou um bacharel de medicina. Em 1929, deixou seu consultório, queimou seus trabalhos e começou a estudar as medicinas orientais, filosofias e pensamentos religiosos. Então, nesse momento, logo basicamente ali 14 anos já de como formado como médico, ele não conseguia reconhecer aquela medicina como uma medicina verdadeira. Ele achava que aquilo era pouco. Então ele foi estudar outras filosofias, outros pensamentos, outras técnicas. E teve um foco na medicina oriental. Para ele, o verdadeiro estudo da doença se baseia na análise de cada paciente, observando o modo qual cada um foi afetado pela sua doença e com a observação de diferentes reações, o seu curso, a severidade e a duração da doença. Então, ele buscava ver como um todo, de forma holística, né? Então, ele já tinha observado que a ciência da época, a medicina da época, não fazia isso. Então, ele queria ampliar esse conhecimento, essa forma de ver. Através das suas observações, ele aprendeu que o mesmo tratamento nem sempre cura a mesma doença em todos os pacientes. Embora 500 pessoas afetadas por uma doença similar podem reagir da mesma maneira, haveriam também centenas que reagiriam de maneira diferente. E o mesmo remédio que podia aparentemente curar alguns não teria efeito nenhum sobre os demais. Então Bach começou a observar mesma patologia, mas manifestações diferentes. Então, a gente pode dar até o próprio exemplo aqui da renite. A renite, ela nem sempre o tratamento de renite que vai ser oferecido para mim será o mesmo que fará efeito em você com o mesmo momento em crise de renite. Tem vários fatores que fazem com que a minha renite se manifeste e vários fatores que façam com a sua manifeste. Então, nem sempre a mesma patologia terá o mesmo tratamento e os mesmos resultados. Isso causou nele um questionamento sobre os remédios. Com isso, ele renovou seus estudos de pacientes nas enfermarias, procurando esclarecimento experimentar. Aquilo começou a tomar muito dele, assim, falando, nossa, o que é que acontece? Como que essas doenças chegam? Por que acontece? Então, ele se questionava muito sobre as patologias e sobre os modos de tratar. Ele queria sair um pouco daquela forma engessada que estava lá. E olha que ele já tinha algo a mais, ele era um homeopata. O homeopata tem uma visão diferente. Então ele compreendeu que pacientes com uma personalidade similar ou temperamento similar podem com frequência responder ao mesmo remédio, embora outros diferentes tipos necessitem de outros tratamentos para suas curas, mesmo sofrendo da mesma doença. Então vamos lá de novo na renite. Eu posso ter renite, você pode ter renite. Se a gente tiver personalidades similares ou temperamento similar, usaremos o mesmo medicamento,
Mas caso contrário, se as nossas personalidades forem bem distintas uma da outra, cada um vai ter uma forma de tratamento. Com todo esse seu estudo, toda a sua pesquisa, ele ganhou o conhecimento que a personalidade do indivíduo era mais importante do que a pessoa no tratamento da sua doença. Então, Bach já começava a lançar uma nova forma de ver o doente. A personalidade do paciente, o início do sofrimento humano, foi para Bach a indicação-chefe para o tratamento desejado. A perspectiva de vida do paciente, suas emoções, seus sentimentos eram os pontos importantes do tratamento das doenças físicas. Em 1917, Bach sofre de um mal incurável. Trabalhava nesse período, né, nas tendas dos hospitais de campanha, tratando soldados que regressavam da França, né, da Primeira Guerra Mundial. Um dia, de repente, ele desmaiou e foi levado à emergência para o bloco operatório, vítima de uma grave hemorragia, um tumor que lhe foi retirado pelos seus colegas, porém seu prognóstico era pouco promissor. Quando recuperou, foi dito que apenas lhe restavam escassos 3 meses de vida. Em 1919, passou a trabalhar como patologista e bacteriologista do Hospital Homeopático em Londres. Em 29 aos 43 anos de idade, para respeitados por alopatas e homeopatas de toda a Europa. Quando obedecendo a um grande chamado interior, abandonou todas as suas atividades na cidade e partiu pelo campo em busca de novos remédios. Ele ainda não tinha, ele tinha dado basicamente uma pausa por causa da questão da guerra, outra situação por causa da patologia dele, então ele parou um pouco a busca do seu novo conhecimento, mas em 1929 o chamado foi maior do que as outras coisas. Então ele abre mão mais uma vez de tudo e vai buscar os novos remédios. Entre 1930 e 1934, Bach conseguiu descobrir todos os 38 remédios florais e escreveu seus fundamentos da sua nova medicina, como era conhecido na época, a nova medicina de Bach. Você vê que ele levou 4 anos para descobrir os 38 medicamentos que hoje utilizamos. Bach instalou-se numa pequena vila, não muito longe de grandes centros, para trabalhar sua teoria e procurar os novos remédios. Então, ele buscou a vila pela questão dos campos, a região, então ele queria ali pesquisar novas espécies. E também fundamentar aquilo que ele estava querendo desenvolver, o que a mente dele estava buscando para ele. Ele não tinha nenhuma ideia de quais plantas tinham as propriedades medicinais que ele procurava. Na realidade, ele ainda nem sabia o que é que ele procurava, ele estava ali tentando se achar. Além do fato que ele sabia que todos poderiam ser beneficiados. O grande foco de Bach era: eu preciso achar algo simples que beneficie todo mundo. Essa era a grande meta de Bach, mas ele ainda não sabia o que. De outro modo, para ele, foi convencido que substância nociva e plantas podem não ter a real função na saúde do ser humano. Então, nossa, como é contraditório isso. Ele buscava propriedades medicinais, mas ele se convenceu que as substâncias nocivas, que são os fitoquímicos das plantas, podem não ter a real função de saúde no ser humano. Aí já viu um conceito da homeopatia? Para Bach, os remédios certos não podem causar reações severas, nem devem ser danosos ou desagradáveis de tomar. Seus efeitos devem ser justos e certos, resultando na saúde de ambos, mente e pessoa. Então, Bach ele já era convencido pela formação dele em medicina que os remédios, na grande maioria das vezes, causavam reações, e às vezes muito severas, eram danosos ou desagradáveis de tomar. Muito ruim ainda hoje é. Seus efeitos não eram justos. Às vezes ele resolvia a enxaqueca e agravava o estômago. Então, entre outros remédios, tem várias situações também. Então, para Bach, aquilo não era o correto. Para ele tinha que ser simples. Não pode causar reações severas. Nem deve ser danosos ou desagradáveis de tomar. Seus efeitos devem ser justos e certos, resultando em saúde de ambos, mente e pessoa. Bach começou a identificar, eu acredito que até pelo conhecimento com os estudos das filosofias orientais, que mente e corpo não pode ser desassociado. Então, mente sã, corpo sã.
Então ele já começava a observar isso. Então Bach buscava o remédio certo. Ele sentiu que novos métodos de preparos desses remédios deveriam ser descobertos também. Se eu estou descobrindo uma nova ciência, novos medicamentos, eu também preciso descobrir novos métodos de preparo, porque aqueles que já existiam não me ajudavam, não era o que eu queria. Então, ele sentiu que novos métodos de preparo dos remédios deveriam ser descobertos, um processo mais simples que aqueles já usados. Então, Bach já tinha ideia, minha ciência ela tem que ser simples, ela tem que ser acessível. Então, o método também de preparo tem que ser simples. Bach gastou longos dias examinando uma grande variedade de plantas e anotando onde elas cresciam, que solo elas escolhiam para crescer, suas cores, formas, números de suas pétalas. Elas se estendiam, os seus tubérculos, raízes, sementes. Então Bach fez basicamente uma análise botânica. Parava horas por uma simples planta, percorria através de rios, pântanos, subindo montanhas, caminhando milhas através de trilhas e campos também, né, na procura de espécies novas, aprendendo tudo sobre os seus habitats e características de cada flor, cada planta e a árvore. Eu acredito que aí também vem mais uma influência oriental. Os chineses, para preparar seus fitoterápicos, fazem todo esse protocolo. Eles não estudam só a planta, eles estudam o solo, onde, a região de preferência, as estações do ano, tudo isso. Então, Bach fez basicamente a mesma coisa. Numa manhã de maio de 1930, ele esteve caminhando pelo campo com o orvalho ainda pesado, quando teve um flash em sua mente que cada gota de orvalho deve conter algumas propriedades das plantas na qual havia caído. E o calor do Sol, agindo através do fluido, serve para delinear essa propriedade, e que cada gota foi magnetizada com energia. E aí, mais uma vez, ele teve uma grande sacada. Desenvolveu um novo método de extração, um novo método de preparo. Seu trabalho não era para uso paliativo, e sim para a cura, para restaurar a saúde da mente e do ser. Então, Bach notou que poderia obter as propriedades medicinais das plantas que ele estava procurando deste modo, através da energia que ela pode emitir para a água. Sendo os remédios resultantes desse método, podem conter com total perfeição e sem contraindicação a energia das plantas saudáveis. Certamente, não como na preparação médica, como era conhecido até hoje. A forma médica a gente tira o fitoquímico. A forma fitoterápica também a gente tira o fitoquímico da planta. A forma médica sintetiza em seguida. A forma fitoterápica a gente utiliza in natura. Mas Bach não queria isso. Bach queria uma outra forma, uma forma mais simples. Então, ele foi analisar que tinha como extrair a parte energética dessas plantas sem ter a parte química. O processo de extração das energias saudáveis das plantas poderia dessa forma ser simples, como um modo de que o mel, o mais perfeito de todos os alimentos, era colhido das flores pelas abelhas. Uma outra inspiração para Bach. Como que as abelhas pousavam naquela plantinha, buscavam substâncias ali e dali ele desenvolvia um excelente produto que é o mel. Ele decidiu testar suas teorias colhendo orvalho de certas flores antes do sol causar evaporação. Primeiro procurou agitar as gotas de várias flores em pequenos frascos, enchendo alguns com gotas de flores que estavam sob a luz do sol, e nesse caso sob a luz do sol forte, e outras delas que estavam na sombra. E aí inicia todo o processo de pesquisa. Mas nenhuma das flores possuía as propriedades saudáveis que ele procurava. Mas ele encontrou que as gotas de cada planta guardavam algum tipo de energia ainda não definida. Existia uma energia, mas ele ainda não sabia o que. Entra o grande aliado. O importante foi que a luz solar foi especial para o processo de extração. Para as gotas colhidas em lugares sombrios, notou-se que não havia tanta potência quando as colhidas sobre a luz solar. Então, sempre colhida antes da evaporação, né? Ele tinha agora descoberto um novo método de preparação de remédios medicinais. E ele tinha desejado por alguns anos antes, quando ele disse: parece que em alguma data futura uma nova forma de potência pode ser descoberta. Ele tinha toda a razão. Ele descobriu uma nova forma de extração. Eu acredito que a influência também da homeopatia ajudou muito nisso.
Bach era um excelente homeopata, era um seguidor de Hahnemann. Anos à frente, nossa era, o que Bach buscou lá, que ele não conseguiu comprovar cientificamente, né? Dois pesquisadores conseguiu na nossa época. Tem essa pesquisa aqui que é bem interessante, chamada Memória da Água. A pesquisa do professor Luc Montagnier, médico francês, e ele é prêmio Nobel, porque ele foi um dos co-descobridores do vírus do HIV, publicou uma pesquisa comprovando o que o pesquisador, também francês, Jacques Benevides, na década de 80, já havia descoberto: a memória da água. Infelizmente, Jacques morreu mais ou menos em 2014 para 2008, sendo até perseguido, porque ele defendia essa teoria da memória da água. Não deram muita bola a ele, discriminaram bastante ele, e ele não conseguiu comprovar isso, apesar de vários estudos que ele mostrava essa memória da água. Mas quando Luc, cara, prêmio Nobel, foi e refez os estudos dele, ele conseguiu realmente comprovar. Então, no estudo da memória da água, a água seria capaz de reproduzir os efeitos de uma substância que estivesse em contato prévio com ela, mesmo quando essa substância já não mais se encontra presente. Segundo a teoria, portanto, a água teria capacidade de guardar em sua memória as propriedades das moléculas. Então, isso aqui, esse estudo, que começou, no caso aqui, por Jacques e depois foi respaldado por Luc, prova o que o Bach descobriu lá. Que, de alguma forma, aquele orvalho, aquele processo de extração que ele depois batizou como método solar de extração, guardava ali a energia dela, né? A energia da planta. Então, aquele orvalho colorido ali continha a energia da planta. Então, as moléculas, a memória daquela planta. Aí vem a teoria e o desenvolvimento dos florais de Bach. Voltando a Bach, pouco depois dos seus primeiros testes experimentais de gotas de certas plantas, Bach caminhou através do país para estudar a flora da costa, finalmente chegando a Abersoch, um pequeno vilarejo no lado do mar, onde ficou até o fim de julho. E foi nessa cidade que ele aperfeiçoou o método solar de extração de propriedades medicinais e também escreveu um manuscrito de seu livro, Cura-te a Ti Mesmo. Na plataforma do curso, pessoal, ou então no grupo do Facebook, eu publiquei esse livro para vocês. Então vale a pena dar uma olhada, que é o próprio livro direto de Bach. E ali também dizia: Cura-te a Ti Mesmo, a introdução da nova medicina. Essa foto que vocês estão vendo aí com água, várias flores e tomando sol, é o método de extração solar mesmo. Aí é uma forma de extração de florais de Bach. Quando ele completou seu manuscrito, ele voltou a Londres e enviou a vários editores, mas nenhum deles quis publicar sob suas responsabilidades, porque ele sentiu ser muito revolucionário. Então eles tinham medo de serem atacados por outras instituições, principalmente instituições médicas, que sempre foi bem forte. Então eles tinham medo de ser ridicularizados ou perseguidos. Então eles não queriam publicar assinando o manuscrito de Bach. Esse aí que vocês estão vendo a capa aí ao lado. Esses estudos ficou claro para ele que a doença do corpo era um reflexo da doença da alma, dizendo: a doença é em essência o resultado do conflito entre a alma e a mente e não será erradicada a não ser por esforço mental e espiritual. Então Bach já começou a partir daí a entender que mente cura corpo, alma cura corpo. Então, todo o processo de doença está entre a alma e a mente. Então, mente controla corpo, corpo não controla a mente. Se eu deixo mente sadia, corpo sadio. Essa é uma aula introdutória, só para a gente conhecer um pouquinho da história. A gente vai ter mais algumas aulas ainda, conhecendo a história de Bach, como foi o desenvolvimento, e depois a gente vai partindo para a técnica, para cada floral. Então, pessoal, até a próxima aula. Um grande abraço.